Pessoal, boa tarde. Eu sou terraplanista. Vou falar do modelo da Terra plana aqui, que para mim a Terra é plana. Vou falar sobre o que está escrito somente em Gênesis. Quem tiver paciência, eu acho que o vídeo não vai ficar longo, vai ficar pequeno. Quem tiver paciência, eu acredito que não vai se arrepender com a demonstração que eu vou dar aqui a respeito do que seria realmente a Terra, diferente do que os cientistas dizem. Primeiramente, quem crê na Bíblia, continue assistindo o vídeo. Quem não crê, não precisa, né? Vamos, sem mais delongas, ver o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 2, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, aqui você vê, principalmente no versículo 2, que diz que havia trevas sobre a face do abismo. É como se Deus tivesse olhado lá de cima, olhado aqui para a terra, e tivesse visto só trevas sobre a face do abismo. Primeiramente, eu queria chamar a atenção de vocês sobre o que é face. O que é face? Face é algo plano. Então, Deus olhou do céu para a terra e viu que a terra era dessa maneira, plana. É um plano, não é um globo, não é uma esfera. Então a terra é plana. Então Deus viu e olhou e viu que aqui estava tudo escuro. É tanto que mais na frente ele cria a luz. Então, face é algo plano. Vá lá no dicionário e veja. Então havia trevas sobre a face do abismo. E diz mais no versículo 2, diz: E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Né? Então, fortalece mais o entendimento, que havia também trevas sobre a face das águas. Interessante você entender também que as águas não se curvam, não tem como a água se curvar, a não ser que você retenha ela, digamos assim, num cano, né? E encha e drobe. Então ela vai se dobrar forçosamente, mas ela não é como um ferro que se dobra. Se você deixar a água solta, ela jamais se drobará. O que pode acontecer é ela procurar o nível dela, mas nunca se dobra. Em hipótese alguma, ela se dobra estando solta, né? Só se for canalizada, aí sim, né? Mas não é o normal. O normal é que, se ela estiver solta, ela procura o seu nível. Mas eu quero primeiro deixar bem claro aqui que havia trevas sobre a face, sobre o plano do abismo. Ou seja, Deus olhou lá de cima e viu que havia trevas sobre a face do abismo, né? Fica bastante claro de a gente entender essa passagem. Agora eu quero levar vocês para o versículo 6, que diz: E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Agora perceba mais, a coisa ainda fica mais fica mais interessante, porque pelo que Deus viu e olhou lá de cima, tudo isso aqui estava cheio de água. Tudo, aqui por cima, por baixo, tudo estava cheio de água. Não dá a impressão que havia essa parte que a gente olha para cima sem água, não. A ideia é que tudo estava cheio de água por todos os lados, né? Deu para entender aí? Veja o versículo 6, mais uma vez, o que diz: E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas. O que é expansão? Justamente é isso aqui, a face do abismo. Expansão seria o quê? Deus fazia uma separação forçosamente. Para isso ele teria que criar isto. Deu para entender? Então, forçosamente, Deus criou um domo. Colocou aqui, tirou água, é como se ele tivesse pegado aqui, vou fazer a expansão, tirar essa água que está sobrando aqui, colocar e fazer a separação e fazer isso. Agora vamos confirmar mais isso no versículo 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Quais eram as águas que estavam a ideia é, como eu disse, né? Tinha água por todos os cantos, e o que Deus fez foi isso. Colocou o domo, fez a separação
e fez separação sobre as águas que estavam debaixo da expansão, né? Debaixo disso que a gente vê aí, ou seja, os mares e os oceanos, fez essa separação. E diz mais, que ele fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Sobre a expansão que tem é isso aqui, este domo, porque a expansão está aqui dentro, que é o espaço vazio que você vê. Mas lá em cima o que é que você vê? Um céu azul. E a ideia que se dá na Bíblia é que Deus criou um firmamento. E firmamento significa que o céu é firme. Ele não é um algo vazio, um algo que é só o ar vazio. Não, que é como a ideia que eles têm no globo. Justamente a ideia que tem na Bíblia é que o céu é firme. Firme vem de firmamento. Firmamento vem de firme. Então o céu está firme. E você olha lá para o céu e vê o céu azul. A ideia é que tem água, como diz a Bíblia, sobre o firmamento. Por isso o céu é azul, né? Como as águas do mar, também que são azul. Então ele fez essa separação. Então, bem diferente do modelo do globo que nós temos. Eu quis trazer isso para vocês porque existem muitas outras passagens na Bíblia que confirmam isso, mas eu queria trazer só a parte de Gênesis. Isso significa que se você não crê como é a criação de Deus, como ele fez a sua criação, é quase que como você não cresce em Deus como ele é, porque você não está crendo na criação dele. A criação dele é como ele fez, como está na Bíblia. A criação dos homens é como eles dizem, é a Terra Globo. Então, praticamente o que significa ou você crê na Terra plana e cada vez crê mais em Deus, ou você crê na Terra Globo e cada vez crê mais na ciência, né? Você tem o livre-arbítrio para isso, mas eu quis trazer isso ao entendimento das pessoas, é um entendimento que eu tenho e procuro, né, como eu sempre costumava dizer nos meus vídeos e confirmo agora também, meus vídeos são sempre feitos tendo como pano de fundo a Bíblia Sagrada. Boa tarde.